Oitavo ano, parte 2, sujeito e predicado. O sujeito é o ser sobre o qual se declara algo, e o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Uma forma simples de detectar esses termos é perguntando quem e o que. Por exemplo, nessa frase, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. O que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então, isso daqui é o que eu digo do sujeito, é o meu predicado da oração. Agora eu tenho o núcleo do sujeito. O sujeito das orações pode ser formado por mais de uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem significado para o sujeito. Por exemplo, os alunos estão estudando em casa. Quem estão estudando em casa? Quem está fazendo essa ação? Os alunos. Então, eu tenho aqui o sujeito, os alunos. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra principal aqui? Alunos. Seus beijos são vermelhos. O que são vermelhos? Seus beijos. Eu tenho aqui o meu sujeito. A palavra principal, que é o meu núcleo, é beijos. Nessa número 1, vocês vão ligar o sujeito ao predicado. Lembrem-se sempre, o verbo precisa concordar com o sujeito, tá? Por exemplo, aqui, os alunos, terceira pessoa do plural. Então, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Eu não vou falar assim, ó, os alunos tá estudando em casa. Não, eles estão estudando em casa. Se eu falar os alunos está estudando em casa, eu estou falando, não estou falando de acordo com a norma padrão da língua, tá? Então, os alunos estão, o aluno está. Nós estamos estudando em casa. Eu estou estudando em casa. Então, sempre o sujeito vai ter que concordar com o verbo. Então, vocês vão ligar aqui na número 1 o sujeito ao predicado correspondente. Na número 2, vocês vão circular o sujeito e sublinhar os predicados das orações. Tipos de sujeito. Antes de explicar essa atividade, eu vou explicar quais são os tipos de sujeito. Aqui eu tenho o sujeito simples, que é o que apresenta um só núcleo. Lembra que nós falamos que o núcleo é a palavra mais importante do sujeito? Então, quando eu tenho uma palavra, um núcleo, eu tenho o sujeito simples. Por exemplo, eu senti sarcasmo no seu sorriso. Quem sentiu sarcasmo? Eu. Eu, sujeito. Um núcleo só, sujeito simples. Sujeito composto é o que apresenta dois ou mais núcleos. John e eu formamos um belo casal. Desculpe, formamos um casal bacana. Quem formamos um casal bacana? John e eu. Esse é o sujeito. Agora, John forma um casal bacana? Eu formo um casal bacana. Nós formamos um casal bacana. Então, John é o núcleo do sujeito. Eu também é o núcleo do sujeito. Nós dizemos, quando tem dois ou mais núcleos, que o sujeito é composto. E vamos ver mais um tipo de sujeito, que é o desinencial, ou sujeito oculto.
é o que não aparece na oração, mas pode ser identificado pela terminação do verbo. Aqui está escrito, não acha, Garfield? Então, eu sei que aqui o sujeito é você. Você não acha, Garfield? Então, o sujeito não está escrito, mas eu posso entender quem é o sujeito da oração. Então, ele é desinencial. Nessa tirinha do Garfield, vocês vão me dizer qual é o sujeito dessa oração, o núcleo do sujeito dessa oração. No primeiro quadrinho, a moça faz um comentário sobre seu namoro com John e pede a opinião do gato, dizendo, não acha, Garfield? Então, aqui tem um sujeito desinencial. Qual é ele? E qual é o sujeito da oração da fala da namorada no terceiro quadrinho? Então, aqui no terceiro quadrinho, essa fala aqui da namorada tem um sujeito. Qual é ele? Aqui você vai ler essa fábula, o cão, o galo e a raposa. E vai me dizer aqui no número 1, quais dessas orações, essas 4 orações aqui, qual delas é desinencial, qual é simples e qual é o composto? Qual delas tem o sujeito desinencial, qual delas tem o sujeito simples e qual delas tem o sujeito composto? Aqui você vai atribuir o sujeito pertencente às orações abaixo. Então, vocês vão falar assim, letra A é sujeito simples, letra B é sujeito composto, letra C é sujeito desinencial. Então, vocês vão ler essa frase e vão me dizer se o sujeito aqui é simples ou composto. Aí, se ele for simples, letra A. Se ele for composto, letra B. Se ele for desinencial, letra C. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Qual é o tipo de sujeito presente nessa oração? A, B ou C? E assim por diante. Continuaremos o texto de divulgação científica no próximo vídeo.